Que os profissionais estão sofrendo e aprendendo com esse período de crise, isso não é novidade, mas a gente pode dizer aqui que uma das áreas mais impactadas com tudo isso dentro das empresas foi o RH, e está sendo. Home office, processo de confinamento, distanciamento social, expectativas, medos, desligamentos, foram uma das coisas que a gente conversou com a Virginia Planet, uma consultora na área de pessoas, falando exatamente sobre essas dores do RH ao longo desse ano de 2020. Se você é de RH, esse episódio é para você. Se não, manda para o RH da sua empresa que eu tenho certeza que ele vai gostar. Muito bem, gente. Então vamos lá. Como eu disse, hoje a gente está aqui com a nossa querida Virgínia, que já esteve aqui com a gente. O bom filho a casa torna, né, Vi? Muito bom. Quem foi bem, a gente chama de novo. Se você não foi chamado de novo aí, querido convidado, não se sinta mal, a gente chama de novo sim, tá bom? Bom, o nosso episódio chama Vamos Falar de RH, porque a gente fala de tudo que acontece e tudo que está acontecendo nesse momento especial que a gente está vivendo, mas às vezes a gente deixa essas RHs de lado que trabalharam tanto, né, Vi? Então, eu trouxe aqui para a gente bater um papo hoje mesmo do que a gente está sentindo como consultoras, você compartilhando dessa nossa jornada, o que a gente está sentindo dessas RHs, que dores que elas estão sentindo. Então, nessa nossa conversa aqui, a gente vai falar muito disso, né? Porque entrou essa pandemia e veio uma crise. Então, acho que elas viveram esse momento de gestão de crise na prática, você não acha? Com certeza. Veio muito forte, abalando, né? Acompanhando essa demanda até também para a gente se adaptar como consultoria, porque de repente tudo para. E aí começou a vir a demanda, né, desse RH, do que estava sentindo, e agora, né, o que a gente faz daqui para frente? Então, falar sobre isso, eu acho que é importante, até para a gente entender e se acolher, né, como recursos humanos, a gente todas juntas falando sobre como estamos lidando com isso, né? É que eu acho que acho que RH e TI foram as áreas mais demandadas no início de tudo isso. A gente não está menosprezando as outras áreas, não. Mas são os fornecedores internos, né? São aqueles que eu não tenho computador, eu não tenho... Meu login não funciona, minha internet é caseira, e aí eu preciso de estrutura, e aí eu conversando com algumas RHs, eu tive um caso de uma que passou 2, 3 dias fazendo cotação de aluguel de laptops, porque a equipe não estava preparada. Então a gente só tinha PC, como é que elas foram para casa? Elas nunca tiveram que fazer trabalho remoto, e aí uma loucura, cadeira, estrutura de internet mesmo, o computador, fone de ouvido, uma série de coisas de estrutura mesmo, né? Para continuar, né? Porque o trabalho precisava continuar, nada podia parar, e foi de uma hora para outra. De repente, todos em casa. E aí o RH, TI, o que a gente vai fazer daqui para frente? VPN, né? Autorização para entrar no sistema da empresa. Então, o começo, assim, não dá, né? Porque não podia parar. Então, acho que essa solicitação no começo, de fato, veio muito forte, né? Então, teve gente assim, vamos abrir a empresa. Eu tive cliente que falando, olha, tal dia, tal hora, todos na empresa pegando cadeira, né, tela, mouse, teclado, para poder levar para casa, para montar a estrutura em casa. Com Então, todo cuidado ainda, né, Vi? Com cuidado do isolamento, então algumas criando grupos, então o período das 10 ao meio-dia, só determinado grupo pode entrar, então elas deixaram de ser, de cuidar ali de questões do dia a dia do departamento, para fazer uma questão de gestão de um evento, né?
lista quem entra, quem não entra, o que pegou, o que leva, assina, não assina, tem todo um controle. Então, uma mudança de mindset forçado, assim, né? Desgastante para elas, né? Assim, porque não é a pegada natural, né? E também a parte jurídica, né? Que muitas vezes, não, tem que fazer o negócio acontecer, depois a gente se vira, né? Pode, não pode, né? O que a legislação fala sobre a questão de trabalhar de casa, trabalho remoto? Não sei, mas tem que acontecer e depois a gente resolve. Então, toda essa... Eu acho que, assim, já no começo, decisões muito importantes foram tomadas em pouco tempo. Né? Então, não sabemos o que vai acontecer, não temos previsão de quanto tempo isso vai durar, mas precisamos resolver agora, já. Então, eu acho que foi um momento importante da área para já começar a se posicionar e falar assim, não, eu tenho que fazer isso, depois eu resolvo, né? Porque a entrega tem que ser feita, não podemos parar, e depois a gente cuida disso, né? Então... Isso foi muito impactante também. Quantas decisões foram tomadas sem histórico, porque a gente nunca passou por isso, em pouco tempo, né? E, assim, o que vai acontecer depois? Vamos, né, um problema de cada vez. Essa história jurídica, eu não tinha pensado nisso, você tem toda a razão. Muitas vezes, né, eu percebo assim, nossa, foi criada uma regra, essa regra existe, por que tem essa regra aqui na empresa? Não, lá no passado teve uma situação que a gente teve, um processo, a gente teve assim, sempre tem uma história, né? Eu falo que toda regra, inclusive como cliente mesmo, muitas vezes eu vou em algum estabelecimento, eu falo, gente, mas que esquisito esse procedimento. Eu como cliente, eu penso, não, já deu problema. Eles já sofreram um processo trabalhista, um processo judicial, já aconteceu alguma coisa que todo mundo falou, peraí. Então vamos burocratizar, às vezes engessar, para que a gente não tenha prejuízo como a gente teve. E nesse momento não dava muito para equalizar isso, você tem toda a razão, né? Então bora lá, toma a decisão, depois a gente se vira, e enfim. E eu acho que uma coisa importante que surgiu de tudo isso é o quanto as empresas se deram conta de como pode ser rápido uma mudança, de como você não precisa esperar todo um... Né? E assim, tem empresas que falavam, a gente estava ensaiando esse processo, né, de trabalho remoto, já fazia anos, pelo menos uma vez por semana, talvez 2 vezes, e tinha aquela resistência de um lado ou de outro, e não vinha, e de repente, porque não funciona, porque não vai dar certo, porque as entregas não vão ser como elas são quando estamos presencial, dentro do escritório, e de repente sim funciona, sim podemos fazer, e sim entregamos. Né? Então, foi uma mudança de mindset forçada, mas que trouxe para a gente, eu acho que uma boa reflexão de que às vezes a gente se apega muito, né, ao que era, sabe? Sempre foi assim, e a gente tende a ter mais dificuldade para o novo. Então, a história da vaquinha mesmo, né? Da vaquinha do precipício. Eu adoro essa história, porque eu gosto também. Não foi uma vaca, não. Foi o rebanho inteiro que derrubaram. Derrubaram a casa, derrubaram tudo da fazenda. Levaram a gente tudo, ficou sem nada e a gente teve que se virar. E aí eu penso num outro lado, porque aí vem acho que uma outra demanda que surgiu para elas. A gente teve momentos, né? Acho que os 2 primeiros meses, os primeiros 15, 20 dias estressadíssimos por conta de toda essa demanda de infra. E aí depois as coisas vão se equalizando. Você me desculpa, mas eu tenho uma obra. Home office, a gente tá falando de... Tem jeito. A vida como ela é. A vida como ela é, exatamente. Então aí depois passou essa onda, estamos mais adaptados, as pessoas conseguiram encontrar um espaço dentro de casa, conseguiram estabelecer um novo modus operandi. Né? Acho que a esteira começou a rodar de outra forma. E aí surgiu uma outra demanda do desgaste emocional das pessoas, de já estarem hoje a gente há 7 meses confinados, a gente não fala assim, como assim? Com 2 meses era fichinha, né? Mas naquela hora era o nosso auge, né? Era assim, limite. A gente está há 3 meses isolado. Funcionários que são solteiros, que não têm filhos, que realmente ficaram muito sozinhos. E aí eu acho que veio outra demanda para o RH. As pessoas dando uma pirada, né? Então,
não tendo estrutura emocional, às vezes, para lidar com uma reunião mais difícil, eu vendo pessoas pedindo para não participar, não abrindo câmera, porque estavam muito cansadas, fisicamente esgotadas e não queriam demonstrar essa fraqueza. Eu fui muito demandada, eu imagino que você também, eu queria até que você me contasse isso, de palestras sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, né? E não sobre como fazer home office. Porque isso a gente já dá um jeito de achar, mas como é que esse cara lida com os medos, as expectativas, ele não sabe se ele vai ser mandado embora, se a área dele vai ser cortada, se, enfim, se ele vai dar conta, né? E o que vai... É uma série de coisas, e outras coisas acontecendo na casa da pessoa. Então eu senti essa segunda onda de demanda, assim. Um desgaste emocional muito grande, inclusive por conta delas, né? Mas neste momento elas estavam sendo acionadas para suprir a demanda do time. Do outro, né? Do outro, exatamente. É isso. Agora o pessoal tá me ligando porque não tá bem. Então, assim, você falou das pessoas que moram sozinhas. Eles foram muito impactados também, porque você não tem com quem conversar, você desliga o computador e aí, né? É você com você mesmo. E como que a gente lida com tudo isso, né? As mães de jornada dupla, né? As crianças de homeschooling, como que eu faço uma reunião até a criança entender que a gente, né, não está de férias, não é porque a gente está em casa que a gente está disponível todo o tempo. Então as demandas começaram a surgir porque começou a... Então, assim, nos estruturamos fisicamente, né? Então... Tínhamos o computador, toda a estrutura necessária para a gente trabalhar, mas e agora internamente eu não estou bem. Eu não consigo atender as reuniões como eu queria, ou como eu deveria, né, ou como eu gostaria, e isso começa a me incomodar. A minha produtividade começou a cair, eu entro em desespero, né? RH, eu não estou sabendo, meu time não está sabendo, estou sendo solicitado. Então, eu acho que essa demanda emocional, ela veio de uma maneira tão intensa que o próprio RH começou também a se questionar e falar, poxa, a gente nunca falou sobre isso, né? Como que eu ajudo também o gestor, essa liderança, a conversar com o time dele sobre como eles estão se sentindo? Porque a gente não foi ensinado a isso. Então, eu percebi também essa ansiedade do RH. E o RH... ele vem nessa onda intensa e não parou, porque até hoje você conversa, né, e vem muito assim, nossa, cada vez mais aumentando a questão do adoecer mental, né, depressão que existia já, mas estava controlada, descompensou por conta da crise, ou surgiu por morar sozinho, crises dentro de casa, casamento. Então, o RH sendo solicitado de todos os lados também, né? Por essa demanda emocional. E como a gente não aprendeu isso, né? Como que a gente lida com isso? Começaram a acionar consultorias, né? Consultores, empresas, para falar sobre o tema. O que eu não acho ruim, né? Sem dúvida, a gente até fica feliz, né? Sim, como consultora. Mas eu acho ruim porque muito mais no sentido que já era hora da gente falar sobre isso, porque os números pré-pandemia já estavam assustadores, é que a gente não parava para olhar, mas os números de antes já eram alarmantes, né? A gente ouve muitos depoimentos, né, que diz de agradecimento à pandemia, que é uma coisa bem maluca, assim, meio paradoxal na nossa cabeça. Mas assim, olha, ainda bem que veio isso, porque eu ia surtar. Eu ia dar tela azul em algum momento e eu ia ter que ser internado. Então, eu tive casos mesmo em clientes de pessoas que tiveram um burnout no meio da pandemia, porque aí a produtividade, a exigência aumentou, aquela história de você não ter noção mais das jornadas, né? A gente tinha isso muito fragmentado na nossa cabeça, que das 8 às 18, que nem sempre é isso, né? Mas tudo bem. A gente tinha um horário produtivo de trabalho, em que a gente bota a farda, né? Eu acho que tem essa coisa da farda, assim. E aí depois a gente solta a caneta e a gente tem um outro momento. Mesmo que isso às vezes se misturava um pouco, que você levava um trabalho para casa,
ou que você saía mais cedo do trabalho para resolver algum problema pessoal, você ainda assim tinha um momento A e um momento B. E às vezes um C, que era o seu pessoal, da sua vida e tudo mais. Isso ficou tudo muito misturado, né, Virgínia? As coisas ficaram tudo muito confusas. E aí é difícil para o nosso cérebro entender que esse é o tal do novo normal, que a gente não gosta muito de dizer, mas é que é um novo funcionamento. E aí desgasta. Você não sabe se está fazendo certo ou não, você acha que você está botando tudo a perder e que o outro está te avaliando mal e que você vai perder o emprego porque você não conseguiu dar conta daquela reunião, porque a menina começou a chorar e agora o que seu chefe... Então acho que é uma mistura de coisas na cabeça. E aí eu tive casos assim, de pessoas que tiveram crises de burnout, que tiveram que ser internadas e no meio desse turbilhão todo ainda ter que lidar com isso. Então, é o que você falou, eu acho que já passou do momento da gente cuidar disso, né? E até as RHs nos demandando, porque nem elas tinham condições de falar disso, né? Eu não consigo entregar aquilo que eu não estou conseguindo ter para mim. Exato. E o quanto isso é importante, inclusive, a gente falar, né? Como é que eu cuido do outro se eu não estou cuidando de mim? Né? O quanto essa diferenciar os papéis que a gente tem, né, na vida. Eu trabalho, eu sou profissional, mas em algum momento eu paro porque eu tenho a família, ou porque eu tenho minha casa, eu tenho meus pets. Eu preciso disso, né, cuidar, e eu preciso cuidar de mim. E aí, de repente, tudo isso se mistura e a gente se perde, né? Talvez também porque a gente nunca teve essa autoconsciência de assim, bom, como que eu tô? E aí o que a gente vinha, né, conversando com os RHs, quando surgia uma demanda, a gente começou a perguntar, e você? Como que você tá, RH? Para você atender o seu cliente? O quanto você está se cuidando? Né? O quanto você tem espaço interno para você ajudar o seu cliente? Né? Para você atender o seu cliente? E aí a gente entrou muito nesse processo do RH olhar para ele como estrutura, né? Como eu pessoa e eu como estrutura, como um departamento pronto para sustentar todo esse processo, né? Que a gente começou. E então e as pessoas, e é engraçado porque assim os profissionais olhavam para a gente com aquela cara de verdade, né? O que eu sei disso, E perguntas simples, Dredd, no sentido assim, respira, só respira profundamente. Aí eles respiravam. A pergunta era, quantas vezes você respirou assim nos últimos dias? Não sei. E aí, então, vamos cuidar de vocês para preparar essa área para atender o outro, porque o RH também estava sofrendo, né? Muito. E sofrendo também por estar isolado, porque naturalmente tem em si uma característica de gente, né? Então eu tive reunião com uma RH, ela falou assim, eu nunca trabalhei em home office porque eu não consigo ficar longe das pessoas. Então assim, eu fazia uma vez por semana, no dia do meu rodízio, porque aí eu deixava aquelas coisas mais densas para eu trabalhar em casa, que eu tinha o meu momento mais sozinha, eu conseguia produzir, né, com mais qualidade e tal. Mas eu fui obrigada de um dia para o outro vir para cá. Então a pessoa até falava assim, você me desculpa, mas eu tô no quarto da minha casa, eu tô na minha cama, porque eu não tenho estrutura para trabalhar, porque eu nunca trabalhei em casa, eu nunca gostei. E eu tô sofrendo imensamente. Eu ouvi casos de RHs depressivas, o que tudo bem, né? Porque, gente, RH também é gente, também fica mal, também sente ansiedade. Também sente. Também sente, tal. Eu falo que é a síndrome da aeromoça, né? Porque eu falo que a gente olha a aeromoça e a gente tem, na nossa cabeça, a aeromoça é uma coisa, pelo menos as de antigamente, né? Hoje as coisas estão mais flexíveis, mas eu lembro, assim, a gente fala assim, gente, acho que ela não faz nem pum.
Não é assim? Ela é elegante, ele é chato, ela responde com elegância e tal, então ela não sofre. Então não é a síndrome da aeromoça. A RH também pode sentir tudo isso. E ela dizendo, olha, eu fiquei mal, fiquei deprê, fiquei uma semana sem querer conversar com ninguém, porque me tiraram a minha mobilidade. Eu ia no departamento, eu sentava na mesa da pessoa, olha que delícia. Ó, vai cair aqui agora. A pessoa falou assim, eu ia na mesa dela, eu olhava no olho, a gente conversava na hora, já resolvia. Já resolvia, né? Exatamente. Então, isso ela também sentiu muito e também ela sofreu por isso, né? Uhum. A gente tem que cuidar da própria RH, né? Exatamente, ter esse momento de autocuidado, né? E se o RH, de novo, a gente também não aprendeu isso, né? A própria liderança, ela também tem um olhar, né? O RH entendendo todo esse processo e olhando, né, todo o histórico do que ele passou até agora, né, de como que foi o começo, né, da pandemia, como que ele se posicionou, como que ele lidou com todas as crises, como foi a tomada de decisões do próprio RH, né, ele fazer uma autocrítica, né, olhar como que foi toda essa jornada e o quanto que ele se cuidou, né, nesse processo todo, e se blindar, a gente, né, o quanto o RH também se blinda para suportar a bomba que vem, né? Então, eu acho que assim, todo esse caminho que a gente veio até agora, os aprendizados que a gente traz de tudo isso, né, como área de recursos humanos, né, o que a gente tem para aprender de tudo isso? Um Como que a gente balanço, né? posiciona? De fazer um balanço. tudo isso. É isso. Uhum. E ainda especialmente quando a profissional está inserida numa empresa que não tem isso como pilar fundamental, que pessoas ainda não é. E a gente sabe que boa parte das empresas ainda vivem num capitalismo inconsciente, né? Se a gente for usar aí a questão do capitalismo consciente, de que as pessoas realmente... Bom, para essas, eu acho, veio uma porrada, né? A gente acabou de provar para elas, a pandemia está provando para elas que esse é um paradigma do passado, né? E que realmente a tecnologia é o que nos permitiu sobreviver ao longo desses meses até agora. Graças a ela, a gente continua fazendo as coisas acontecerem, mas que nada funcionaria se não fossem as pessoas ali tocando no seu, fazendo essa tecnologia acontecer. Então, humanizar é a palavra que a gente está ouvindo cada vez mais, né? E não só os partos humanizados. De fato, a gente está tendo que trazer isso para tudo. A tecnologia humanizada, inclusive, né? Então, fazer esse balanço eu acho que é sensacional, acho que você está certíssima, até para se empoderar mesmo. Olha, que skills a gente teve que fazer acontecer, buscar, desenvolver para dar conta de tudo isso. E quando você fala de se preservar, eu acho que é uma armadilha que a gente vive como RH, porque como a gente é provedora de soluções, de cuidado, de atenção, de equilíbrio, né, e por que caminho ir, para quem que a gente vai pedir? Não é verdade? Então, a gente fica super com o radar ligado. Então, eu adorei que eu ouvi a questão da infodemia, né? Então, cuidado com a infodemia. Você está bombardeado de informações no noticiário, na internet, e das pessoas que estão à sua volta. Sei lá, acho que a RH, quando vê um plim do WhatsApp pipocando, assim, dá um frio na barriga, você fala assim, eu vou atender, porque eu tenho que atender, eu tô provendo, mas será que às 11h30 da noite é a hora de responder, né? Será que eu preciso responder tudo a todo momento? Então, acho que aí vem até a diferença de plantão e de prontidão. Você não precisa estar de prontidão para qualquer momento atender todas as demandas, mas você está de fato disposta e está em plantão para ajudar. Mas tem que respirar um pouquinho. Acho que isso que você falou fez todo sentido. Calma, respira. Precisa responder exatamente agora? Talvez assim, nos primeiros 2 meses da pandemia, talvez fosse importante. Ok, mas já está na hora da gente desacelerar, né? Então, o RH olhar, por isso fazer esse balanço é super importante. E
Como que a gente se organiza? Como que a gente cuida, né? Tiramos o pé do acelerador, desse excesso de prontidão, para a gente, ok, assumimos skills novas, poxa, que legal, somos capazes de fazer isso, 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 e daqui para frente, né? Como que a gente segue essa jornada? Tô no mudo. Aí. Pra gente, né? Pra preservar vocês das batidinhas do vizinho. É isso mesmo. E entender que não vai dar conta de tudo, né, Virgínia? Não dá para ser super heroína mesmo. Mesmo a gente não querendo ser malquista, né? Porque, pô, funcionei o RH não me ajudou em nada. Calma, não foi assim, não foi tão nada assim. Você tem coisas que você consegue realmente ir até a página 2, e aí vem um olhar também de, peraí, como eu, como RH, desenvolvo a liderança para ser eu no dia a dia do seu time, porque cada vez mais esse é o papel do RH, né? Criar gestores de pessoas e não só gestores de negócios. Então, a gente não precisa dar conta de tudo e pedir ajuda, né, Virgínia? Muito. Pedir ajuda mesmo. Saber a hora de levantar a mão. Exatamente. Precisa. Exatamente. Olha, RH, estamos juntos, viu? Parceria. E a gente só tem que tomar cuidado, porque não é assim, quando a pandemia existia, porque ela ainda está existindo. Então a gente sabe. Acho que a gente está num momento muito mais otimista, mais possibilista do outro lado do rio, mas a gente ainda está nadando. Então, olha, peça ajuda. Chame a Virgínia, especialista em sentimentos e emoções, para te ajudar nesse sentido, né? Chame a gente para desenvolver a sua liderança, para ajudar você nesse compartilhamento de gestão de pessoas. E vamos embora, vamos em frente. Vamos nessa jornada. Muito bom. Vi, muito obrigada, viu, pelo seu papo aqui. Você que está aí assistindo a gente, esse aqui foi só a primeira parte da nossa conversa. Eu estou deixando aqui, inclusive, o link para o nosso próximo bate-papo para você assistir a gente, em que a gente vai falar um pouquinho mais do futuro dessas RHs, porque hoje a gente falou do que está acontecendo nesse momento. Mas e depois que tudo isso passar e que as coisas se equalizarem, não se normalizarem, mas talvez se equalizarem, como é que fica toda essa situação? Então, por favor, faça o que a gente sempre te pede, né? Dê seu like, porque eu gostei desse vídeo, espero que você tenha gostado também. Se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer e a gente se vê na próxima. Tchau, Vi, obrigada. Obrigada, Dê. Beijo. Beijo.